Há momentos na vida em que tudo parece parar. Você sente que algo está mudando, não fora, mas dentro. Os lugares, as pessoas, as conversas, as metas, nada mais ressoa da mesma forma. É como se um antigo eu estivesse se dissolvendo e um novo ainda não tivesse nascido. Esse espaço entre o que você era e o que está se tornando é o ponto exato onde a jornada começa. E é aqui, agora, que o chamado da vida ecoa dentro de você. Talvez você não o tenha percebido, mas ele já está aí. A inquietação que você sente, o vazio que tenta entender, o impulso de buscar algo maior. Nada disso é coincidência. É o chamado do herói. Não aquele herói dos filmes, com capas e batalhas épicas, mas o herói silencioso que vive dentro de você. O que escolhe a verdade, mesmo quando ela dói. O que decide continuar, mesmo que o mundo pareça parar. Toda jornada começa assim, com um desconforto. A alma começa a sussurrar e o ego tenta abafar. A mente diz, não é hora. O medo responde, você não vai conseguir. Mas o coração sabe. Ele pulsa diferente quando chega o momento de atravessar o limite entre o velho e o novo. É o mesmo limite que separa o sonho da realidade, a estagnação do movimento, a dúvida da fé. Você sente que não pode mais continuar vivendo da mesma forma. Sente que há em você que quer romper, florescer e expandir. Mas junto com o chamado, vem a recusa. Sempre vem. A dúvida é o primeiro guardião do caminho. Ela pergunta, e se eu falhar? E se nada mudar? Mas a verdade é simples. A dúvida é o eco do velho mundo tentando te prender. Porque quando você duvida, a sua vibração enfraquece. E quando a vibração enfraquece, o universo deixa de responder. A física quântica já nos mostra, tudo é energia. E a energia responde à coerência, não à hesitação. Você cria a realidade que vibra, não a que deseja, não a que finge querer, mas a que realmente sente. Por isso, o primeiro passo da jornada é cessar a dúvida. Não é acreditar cegamente, é escolher vibrar com certeza, mesmo sem ver o resultado. Porque a certeza não é um pensamento, é um estado de ser. É quando o herói dentro de você diz, eu ainda não sei o caminho, mas sei que vou chegar. A vida não dá garantias, dá sinais. E esses sinais começam a aparecer quando você decide se mover. Mas se você espera ter tudo claro para começar, nunca começará. Frodo hesitou antes de partir com o anel. Neo duvidou antes de tomar a pílula vermelha. Moisés questionou sua própria capacidade de falar. Todos eles enfrentaram o mesmo inimigo que você enfrenta agora. O medo de assumir quem realmente é. O medo é o primeiro mestre. Ele não está contra você. Ele te molda. É o fogo que tempera o aço. Sem o medo, não há coragem. E sem coragem, não há travessia. O herói nasce quando o medo deixa de ser obstáculo e se torna combustível. Você já percebeu que sempre que algo grande está prestes a acontecer, tudo parece desabar antes? As pessoas se afastam. As coisas que antes te davam prazer perdem o sentido. Planos se desfazem. Mas isso não é azar, é realinhamento. O universo precisa desmontar o antigo cenário para montar o novo. É o momento em que você atravessa o limiar. E esse limiar não é físico, é vibracional. É o instante em que você deixa de buscar o caminho fora e começa a criá-lo dentro. Carl Jung chamou isso de individuação, o processo de se tornar aquilo que você realmente é. É o reencontro com o próprio centro. Mas para isso, você precisa encarar a sombra. E a sombra não é o mal, é o que foi negado, reprimido, esquecido. São os pedaços de você que ficaram presos em tempos antigos. A alma pede que você olhe para eles, não com condenação, mas com compreensão. Porque integrar a sombra é recuperar o poder. Imagine-se diante de um espelho que reflete não apenas a sua imagem, mas tudo o que há em você. Luz e escuridão. Quando você aceita esse reflexo por completo, algo muda. A resistência se desfaz e o fluxo volta. É como uma tempestade que, depois de cair sobre a terra, revela o céu limpo. Você entende que o inimigo nunca esteve fora.
Ele sempre foi o medo de olhar para dentro. Joseph Campbell dizia que o herói parte em busca de algo, mas descobre que o tesouro estava dentro dele desde o início. A jornada externa é apenas o espelho da jornada interna. Por isso, a vida repete lições até que você mude por dentro. Não é castigo, é compaixão. O universo insiste nas mesmas situações porque quer te mostrar que o poder é seu. E quando você finalmente entende isso, a realidade começa a responder diferente. Há uma lei silenciosa que rege o todo. Aquilo que você vibra, você atrai. Não há exceções. Se você vibra escassez, o mundo te mostra falta. Se vibra medo, o mundo te devolve ameaça. Mas se vibra certeza, o universo conspira. Essa é a essência da ressonância harmônica. A certeza é a senha do universo. A dúvida interrompe o fluxo. A fé o restaura. E aqui, fé não é crença cega, é ciência vibracional. É saber que o campo responde ao sentimento, não à aparência. Você pode dizer 1000 vezes, eu acredito. Mas se dentro de você existe medo, o universo escuta o medo. Agora é o momento de observar o que você realmente vibra. Quando pensa em mudar, sente o quê? Ansiedade ou entusiasmo? Medo ou expectativa? Cada emoção é uma frequência, e cada frequência cria uma realidade. Por isso a jornada do herói não é sobre conquistar o mundo, é sobre conquistar o próprio campo vibracional. Sêneca dizia, nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. Mas quando você decide, o vento muda. A decisão cria o caminho. E é por isso que o universo responde ao movimento, não à espera. Você não precisa ver o destino, precisa dar o primeiro passo. A estrada aparece quando você anda. Há uma força invisível que acompanha todo aquele que escolhe seguir a verdade. Ela não se mostra no início porque quer ver se você realmente está disposto. Mas no momento em que você se entrega à jornada, ela surge. Na forma de coincidências, intuições, pessoas certas, sinais sutis. Esses são os aliados invisíveis do herói. Jung chamava isso de sincronicidade. Napoleon Hill chamava de mastermind, mas na essência é o mesmo fenômeno. A vibração do propósito atraindo tudo o que precisa para se manifestar. Olhe para trás. Quantas vezes a vida te levou exatamente onde você precisava estar, mesmo que não fosse o que você queria? Quantas pessoas entraram no seu caminho no momento certo, com a palavra certa? Nada é aleatório. Você está sendo guiado. E quanto mais você se alinha, mais claro o caminho se torna. Mas o alinhamento exige entrega. E entrega exige confiança. A mente quer controlar. O coração quer fluir. O controle é medo disfarçado. A confiança é fé ativa. É o reconhecimento de que há uma inteligência maior orquestrando tudo. Você não está perdido. Está sendo conduzido. A dúvida é apenas o ruído que impede de ouvir essa música. É por isso que a certeza é a vibração do Criador. Não porque ela ignora os desafios, mas porque os atravessa com consciência. A certeza não diz, vai dar certo. Ela diz, já está certo. E esse pequeno deslocamento muda tudo. Porque o universo não entende promessas, entende frequências. Se você vibra como quem espera, ele te mantém esperando. Mas se vibra como quem já é, ele manifesta. Essa é a virada da jornada. Você deixa de ser o buscador e se torna o criador. Deixa de ser o que pede e se torna o que afirma. A vibração muda e o mundo responde. A cada ato de coragem, uma nova realidade se desenha. A cada pensamento coerente, uma nova linha de destino se abre. Você não está reagindo à vida, está escrevendo-a. Mas toda criação exige destruição. Antes do novo nascer, o velho precisa morrer. E é por isso que às vezes tudo parece ruir. Não é o fim, é a limpeza. Como uma floresta que precisa do fogo para renascer. O caos é apenas o útero da transformação. É o silêncio antes da música, a escuridão antes do amanhecer. Não lute contra o processo. Abrace-o. Você não precisa entender tudo, apenas permanecer. A borboleta não entende o casulo, mas confia. E quando sai,
voa. Assim é a alma quando finalmente se entrega. Marco Aurélio escreveu: a vida é a opinião que fazemos dela. Tudo o que acontece tem o sentido que você escolhe dar. Nada é realmente bom ou ruim, apenas um convite para crescer. Quando você muda o olhar, muda a vibração. E quando muda a vibração, muda tudo. Agora, olhe para si. Perceba, você está aqui, ouvindo isso, porque já está pronto. Você é o herói da sua história. Não precisa mais procurar sinais. O sinal é este momento. Tudo o que aconteceu até aqui foi preparação. As dores, as perdas, os medos, nada foi em vão. Foram os degraus que trouxeram você até o ponto da virada. E a virada acontece agora. Se esta mensagem fez sentido para você, não deixe que o insight se perca. Curta este vídeo. É o seu gesto de presença. Compartilhe. É como estender a mão a quem ainda está no escuro. E inscreva-se em A Verdade. Cada novo episódio é uma parte da jornada. Um passo a mais na busca por consciência, alma e verdade. Aqui, você não é espectador. Você é parte da transformação. Então, haja com intenção. Curta, compartilhe e inscreva-se agora. Porque despertar é escolher, e toda escolha é um portal.